Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos, nesse momento, então, serenar o nosso coração, a nossa mente, nossos pensamentos, para que a nossa comunhão com Deus, nosso Pai, seja a melhor possível. Que possamos, assim, angariar a luz do Mestre Jesus, dos Espíritos amigos que nos acompanham nesta noite de hoje. Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, para mais uma noite, Senhor, buscando conhecimento, para angariar, Senhor, luz para a nossa caminhada. Que o Teu amor, Senhor, nos envolva nesse momento, nos tornando, Senhor, mais lúcidos para compreender as lições trazidas pelo nosso companheiro Cláudio, mas que, acima de tudo, Senhor, possamos, na nossa semana, colocar em prática tudo que aqui aprendermos, Senhor. Envolva, Senhor, o nosso companheiro com a Tua paz, com o Teu amor, a todos nós, Senhor, para que todos nós possamos compreender-lhes da melhor maneira a lição da noite, Senhor. E assim, em Teu nome, damos por iniciado o nosso Evangelho Online dessa noite. Que assim seja. Então vamos primeiro fazer a leitura desse texto, que é um texto bem poderoso, né? Esse aqui é um texto bem legal. Para quem ainda não leu antecipadamente, vamos ler aqui em conjunto. Então, é a lição 149, escamas, e começa com a passagem do Novo Testamento, né? E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Isso está em Atos dos Apóstolos, é passagem de conversão de Paulo. Isso aqui. E aí o texto. A visita de Ananias a Paulo de Tarso, na aflitiva situação de Damasco, sugere elevadas considerações. Que temos sido, nas sombras do pretérito, senão criaturas recobertas de escamas pesadas sob todos os pontos de vista? Não somente os olhos se cobriram de semelhantes excrescências, todas as possibilidades confiadas a nós outros hão sido eclipsadas pela nossa incúria, através dos séculos. Mãos, pés, língua, ouvidos, todos os poderes da criatura desde milênios permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez. O socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, ensinamento profundo. Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo. Penetra a cidade, em obediência à recomendação divina, derrotado e sozinho, revelando extrema renúncia, onde fora aplaudido triunfador. Acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhe o dom de ver. Paulo sente que lhe caem escamas os órgãos visuais, e desde então, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício, a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração? Trata-se de pergunta digna de ser meditada em todos os tempos. Não se esqueças, pois, de que na luta diária poderás encontrar os Ananias da fraternidade. Em nome do Mestre, aproximar-se-ão compassivos das tuas necessidades,
Mas não ouvides que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo. É uma mensagem bastante rica essa e poderosa, né? Então vamos avaliar um pouco a leitura. O texto começa ali com a conversão de Paulo e, e fazendo uma analogia da vida de Paulo com a nossa, a gente pode recorrer tanto ao Evangelho, mas é mais rico para nós se a gente for lá em Emmanuel mesmo, mas lá em Paulo e Estevão. Antes da conversão de Paulo, depois que teve o evento lá do apedrejamento de Estevão, Paulo não sabia que Estevão era irmão de Abigail. E até pouco tempo também Abigail não sabia, mas quando descobriu, né, já era tarde, Estevão ia ser apedrejado. Então, teve o apedrejamento de Estevão, a Abigail ficou muito doente depois disso, e passou por um tempo de doença. E quando Paulo descobriu que eles eram irmãos, se afastou de Abigail. Abigail era a pessoa que, no sentimento de Paulo, era a pessoa para a vida dele, que ele tinha também um anseio de constituir uma família, ela era a pessoa que ele amava, e que ela era irmão de Estevão, porque nas perseguições romanas eles foram separados, né? Eles ficaram órfãos e foram separados. Estevão, que se chamava Gesiel, foi escravizado nas galés, e Abigail, ela foi adotada por um casal de romanos, onde Paulo a conheceu, né? Então, após todo esse evento, Paulo se afastou de Abigail e ela foi adoecendo em casa. Até quando ela ficou muito doente. Ela ficou muito doente e daí ele resolveu ir visitá-la, porque ela já estava numa fase terminal, né? Dessa fase terminal, foi muito difícil, não tinha mais recuperação, foi muito difícil para Paulo acompanhar ali o desencarne de Abigail. E ele ficou também muito afetado, assim, muito consternado com aquela situação. Só que nos últimos dias, ele conversava com a Abigail antes dela morrer, aí ela disse que tinha se convertido também ao cristianismo, e ela seguia Jesus. E ele não se conformou com isso. E depois de não se conformar com isso, aí ele, conversando com o pai adotivo dela, depois da morte, ele descobriu que quem tinha convertido e conversava com ela era um senhorzinho velhinho, muito bonzinho, que se chamava Ananias. Então, Paulo não se conformou com isso, voltou para Jerusalém, pediu autorização para a sinagoga, pediu cartas de autorização, porque ele já estava perseguindo há muito tempo os cristãos em Jerusalém. E entendia que ali já estava controlada a situação. Então, depois ele resolveu perseguir Ananias. Convocou uma reunião na sinagoga, conseguiu as autorizações, ele é muito eloquente, né? Como muitos de nós, né, somos sempre orgulhosos, eloquentes, donos da verdade, muitos de nós, assim. E ele também era na mesma situação. Conseguiu a autorização, aí foram com ele, pegou a estrada para Damasco, foram com ele 3 trabalhadores, não eram escravos, né, eram servos do sinédrio, da sinagoga, e partiram em direção a Damasco. E era uma viagem longa, né? Mas ele estava ainda em luto, né? Então ele foi muito triste, muito pensativo nesse caminho todo. No último dia da viagem, em que ele estava se dirigindo a Damasco, por volta do meio-dia, era um sol muito forte, e ele estava com os pensamentos já muito atribulados,
ele pensava muito na situação do Estevão, pensava na situação da Abigail, não é? E ele, de repente, não só ele, quem estava com ele também, que eram os três viajantes que estavam com ele, os três servos, que eram Jonas, Jacó e Demétrio, que viajavam com ele, viram uma luz muito forte que vinha do alto. E Paulo já estava com a cabeça meio perturbada, assim, quando viu aquela luz, ainda sentiu assim tudo rodopiar, caiu do cavalo. E daí não levantou mais. Aí os servos correram para acudi-lo, né? Não levantou. Quando caiu do cavalo, ele se ajoelhou, não entendeu o que estava acontecendo, estava tudo nublado já na visão dele, e ele viu através assim desse nublado se abria-se um caminho, e por esse caminho vinha uma pessoa muito altiva, com cabelo pelos ombros, assim, uma pessoa que ele viu com um olhar muito penetrante, e veio conversar com ele. E ele perguntou: quem é você? Ou quem é o Senhor? E Jesus disse para ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. E a emoção dele, nesse momento que ele viu isso, aquela figura, imaginem a energia daquele momento. Imagina o fenômeno daquela energia de Jesus estar perto de você. Então, todos os sentimentos dele foram aflorados, provavelmente instintos que vinham de vidas anteriores, porque era uma pessoa muito inteligente. Imagina a carga espiritual que ele traz na história dele. Então, aquilo aflorou dentro dele toda aquela emoção. Então, esse evento, ele durou em torno de 1 minuto, esse encontro. Luz, conversa com Jesus, ali, Jesus, depois ele perguntou: o que o senhor quer que eu faça? Vai para Damasco e fica lá. E alguém vai te ajudar lá. Então, nesse 1 minuto, tudo se transformou dentro dele. Tudo, 1 minuto só. Tudo se transformou dentro dele. Todos os sentimentos, passou pela cabeça dele toda a perseguição que ele fazia, o arrependimento e a necessidade que ele tinha de acreditar, porque aquele era Jesus, Filho de Deus, o que Estevão pregava, o que Abigail pregava, o que a Igreja do Caminho estava pregando, o que ele perseguia, todo aquele arrependimento. Imagina aquele turbilhão dentro dele. Então, a partir daquele momento, ele chorou e ficou cego. Ficou cego. Os servos dele se assustaram, né? Não sabiam o que fazer. Aí eles combinaram ali, depois que a luz foi, ele voltou à consciência, conseguiu conversar com eles, mas já é mais humilde, né? Já é mais tranquilo. 2 voltaram para Jerusalém para contar o que tinha acontecido, o acidente que tinha acontecido com ele, e 1 seguiu com ele, seguindo a pé até Damasco, para que ele pudesse entrar, porque era uma ordem, já uma instrução de Jesus: olha, vai para a cidade e alguém lá vai te ajudar. Então, nesse momento, ele foi. Foi difícil a ida, imagina, ele cego, nunca tinha sido cego, com todo aquele sentimento, chegou lá, caminhou daquele sol do meio-dia até a noite, chegou na cidade à noite, a pé, machucado, não tinha quem recorrer, recorreu a um amigo que não o acolheu. Esse amigo não é um amigo perseguidor dos cristãos também, não o acolheu, e aí ele foi para uma estalagem simples, junto com esse servo dele. Quem estava com ele era o Jacob, se eu não me engano. Foi com ele até, e ficou com ele até o outro dia de manhã. Só que, nesse caminho, Paulo já estava falando sobre Jesus, já estava explicando que Jesus era realmente a verdade, e começou a falar do cristianismo, porque ele já conhecia algo, né? O que Abigail contava para ele, o que ele tinha conversado com Estevão, que os perseguidores contavam antes disso. Então, ali o servo dele ficou com medo, que ele tinha ficado maluco da cabeça, e ficou com medo que achassem que ele também estava envolvido
com os cristãos e que ele também seria perseguido. Então, ele pediu para Paulo para ir embora. Então, ele também foi embora no outro dia de manhã. E Paulo ficou 3 dias sozinho na estalagem, meditando. Nessa meditação, ele não comeu, praticamente não bebeu. O dono da estalagem cuidava dele, via o que ele precisava, mas ele não queria nada, só ficava em meditação. Então, a cabeça, imagina o tamanho da preocupação dele. Mas ele estava tranquilo dentro do seu coração. Isso é importante. Mas estava cego. As escamas ainda estavam nos olhos. Enquanto isso, Jesus também mandou uma mensagem para Ananias. Ananias, vai na rua direita, na estalagem de Judas. Judas era o dono da estalagem, da pensão. Vai lá, naquele local, tem uma pessoa que precisa da sua ajuda, e que é Paulo. Paulo de Tarso. Saulo de Tarso. Aí Ananias falou, mas senhor, esse é a pessoa que persegue todos os cristãos, todos aqueles que falam no seu nome. Não tem problema, pode ir, porque eu escolhi essa pessoa para poder falar do meu nome agora para todos os povos, fora aqui os judeus. Então Ananias foi, e a gente chegou nessa passagem. Nós chegamos nessa passagem aqui, que aí Ananias foi, conversou com Paulo, que o atendeu. Primeiro eles conversaram, aí Ananias fez uma oração, colocou a mão sobre os olhos de Paulo, pediu que Deus interviesse por aquela pessoa, e dos olhos dele caíram. Paulo sentiu isso, como se estivessem caindo essas escamas, né? E recuperou a vista. E aí, naquele momento, ele disse, os meus olhos agora só trabalharão para Jesus. Ele disse isso, a partir de então. Porque ele foi ajudado nesse formato. E aí ele chorou, Ananias também se emocionou bastante, aí Paulo foi batizado, né? Naquela época eles usavam a conversão, o batismo, para descrever a conversão. Foi batizado, e assim, a partir dali, ele teve uma trajetória de recuperação dentro da doutrina, que nós conhecemos, aí a história é extensa, né? Para falar sobre isso. Só que o livro Paulo Estevão ele é dividido em 2 partes. Essa parte que vai até ele encontra Jesus na estrada de Damasco é a primeira parte. A segunda parte é todo esse trabalho onde ele encontra Ananias, e Ananias dá as instruções para que ele vá se preparando. Porque ele não saiu. Quando ele recuperou a visão, já quis ir na sinagoga e pregar. E ele foi rejeitado. Aí não é dessa forma que a gente pode fazer. Então ele foi para o deserto, se preparou por 3 anos para depois ser chamado por Jesus para começar seu trabalho apostólico. Mas antes disso, na primeira parte do livro, toda a mensagem, quanto Paulo era orgulhoso, olha, essas qualidades todos nós temos, né? A gente se identifica quanto era orgulhoso, vaidoso, soberbo, e usava toda a sua inteligência para defender a lei de Moisés. Ele não tinha enxergado como era a situação, a verdade que era depois a vinda de Jesus. Ele não tinha enxergado isso. E perseguia lá a Igreja do Caminho que estava se formando lá em Jerusalém, que era quem conduzia naquela época era Pedro, era João e Filipe principalmente, mas depois também Tiago. Então todos esses apóstolos, eles eram perseguidos, mas eles aprenderam a não incomodar muito, então eles ficavam sempre na periferia fazendo as coisas. E antes até dele ir perseguir Ananias, Paulo, ele era tão rígido que ele mandou buscar um escravo, soube que era de uma pessoa
muito simples, que sabia onde Ananias estava, mandou buscar e torturou. Então, ele usava também tortura para tirar informação, apedrejamento, matava as pessoas, separavam as famílias. Então, era um espírito muito rígido. E em um minuto se converteu. Um minuto. É muito bonito essa conversão, né? Aí, o Emmanuel, ele traz esse texto muito bonito aqui para a gente, e lá no livro Roteiro, é um livro de psicografia do Chico também, o livro Roteiro, histórias muito, não são histórias, assim, são mensagens também muito profundas para a gente ler, que nos ajuda a mostrar esse roteiro do que o Evangelho nos traz. E no início do livro, Paulo também fala assim, ó, em verdade, meu amigo, terás encontrado no Espiritismo a tua renovação mental. Ou seja, o Espiritismo nos ajuda a fazer uma renovação e começar aí, talvez, a tirar a escama do nosso pensamento e dos nossos olhos. O fenômeno terá modificado as tuas convicções. As conclusões filosóficas alteram, de certo, a tua visão do mundo. Olha que importante. Quando nós falamos sobre o Espiritismo, a gente tem conceitos extremamente profundos que vêm tirar escamas que nós temos dentro do nosso entendimento da nossa própria realidade. Por que tira essas escamas? Porque as dúvidas que a gente sempre tem. Quem nós somos? Por que eu estou aqui? Para onde que eu vou? A nossa doutrina, através da reforma íntima, através de livros, através de toda a codificação que nós temos dentro da doutrina, nos explica direitinho para a gente, olha, da onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, e a morte não existe, porque eu sou um espírito imortal. Então, quando Jesus nos enviou a codificação através de Kardec, já foi o primeiro ato aqui para que a gente pudesse mudar o nosso entendimento e abrir a nossa visão espiritual. Então, nós temos, a princípio, a visão material e a visão espiritual aberta. Isso aqui, da mesma forma que Paulo, no texto, ele é um ser humano encarnado e traz dentro do coração, como todos nós, pelos milênios da nossa existência, a gente traz o orgulho muito exacerbado, a vaidade, a soberba, nós temos todas as outras, às vezes, desvios morais que a gente traz e a gente vem aprendendo. Aqui agora o texto vem para a gente, olha, como é que a gente vai tratar agora para eu tirar as escamas das minhas mãos, que representa o trabalho, dos meus pés, que representa o meu caminho, da minha língua, que representa a minha comunicação, dos meus ouvidos, que representa o meu entendimento. E a gente poderia aumentar mais esse leque. E só as informações aqui do nosso texto, né? Paulo, então, a partir dessa conversão, levou uma vida completamente dedicada a Jesus e à divulgação do cristianismo. Porque ele usou toda a energia, a força que ele tinha para essa transformação. E para essa força que representa esse trabalho. E nós, o que estamos fazendo? O texto nos convida a isso. O que é que nós, agora, que tem a pergunta, no final do texto, é a pergunta a ser meditada. Não se esqueças, pois, de que na luta diária poderás encontrar os Ananias da fraternidade. Em nome do Mestre, aproximar-se-ão compassivos de tuas necessidades. Mas não ouvides que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos. Ó,
e já permitiu, porque nós entendemos e já estamos dentro da doutrina espírita, porque nossos olhos espirituais já foram abertos, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo. Agora depende de nós. Então, quando surgir perto de nós os Ananias que vêm nos convidar para o trabalho, vamos usar as nossas mãos. Quando vierem pedir para que a gente saia da nossa posição, faça alguma coisa e precise caminhar alguns quilômetros para praticar alguma caridade, vamos caminhar também. Quando pedirem para que a gente use a nossa linguagem para poder expor alguma coisa ou intervir em alguma situação que vá trazer a caridade ou o benefício para alguém em nome de Jesus, vamos usar também essa nossa capacidade. E quando a gente precisar usar os nossos ouvidos para mudar a nossa compreensão, para nos tornarmos mais humildes, mais simples, mais servos de Jesus e trabalhadores, vamos ouvir os nossos ouvidos. Então, vamos sempre estar atentos a esses Ananias que estarão próximos de nós, nos trazendo essas alternativas para que a gente vá tirando as escamas que muitas vezes nós trazemos e vamos deixando nos impregnar. E que às vezes ficam tão pesadas que parecem assim contrapesos dentro de nós. Então, ó, nada de escama, nem nos pés, nem nas mãos, nem no ouvido, nem no pensamento, nem no cérebro, e principalmente no coração, para que a gente não guarde mágoa, para que a gente possa expressar para as pessoas, mesmo que seja de uma forma simples, mas o quanto elas são importantes para nós, e que a gente deixe entrar no nosso coração essas mensagens que Jesus nos traz e que se transformam em luzes nos nossos corações. Porque nós somos exatamente um trabalhador como Paulo foi no passado, que trazia as dificuldades que ele teve, mas que em um determinado momento ele entendeu que aquelas escamas que foi tiradas da sua visão, ele usou aquilo para trabalhar para Jesus a partir dali em todas as suas habilidades. E a gente não precisa ser um Paulo de Tarso, mas a gente pode ser um trabalhador de Jesus, com bastante humildade, sermos singelos, simples, humildes nas nossas atitudes, mas trabalhadores operosos. Se a gente fizer isso, a gente faz essa missão, e quando a gente voltar para a espiritualidade, daqui muitos anos, tá? Vamos todos, daqui muitos anos, desejamos a gente se reencontrar na espiritualidade, e a gente fala, ó, entendi a lição lá das escamas e trabalhei com as minhas mãos, com os meus pés, com os meus ouvidos, com a minha linguagem, para que isso se transformasse também em luz e não tivesse escamas no meu caminho. É isso que o Espiritismo e as nossas mensagens trazem para nós. Ok? Então, sobre a lição, é esse entendimento que eu trago para a nossa reflexão. Bom? Vamos nos preparar agora para a nossa irradiação. Convido todos a tranquilizar novamente os pensamentos. Agora, refletindo nessa instrução do Emmanuel, para que o entendimento se transforme em ações nas nossas vidas, né? Então, procuremos agora em conjunto levar novamente nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Porque esse momento do Evangelho é um momento sempre bastante especial na nossa semana. Porque é a possibilidade de estarmos em família, asserenando sempre nosso coração, nossos pensamentos, um momento de descanso para recobrar as nossas energias.
mas especialmente nesse momento, onde abrimos as portas do nosso lar para o nosso Mestre Jesus. Que o nosso Mestre aqui esteja com sua energia em cada um dos nossos lares, trazendo as bênçãos, o amor, a tranquilidade, o equilíbrio para todas as energias do nosso ambiente doméstico. Vamos permitir que o nosso amor e o nosso carinho possam contribuir também para a serenidade e iluminação das nossas casinhas. Que essas luzes possam se expandir, envolvendo os nossos vizinhos, porque temos muita alegria no nosso coração. E que essa alegria possa chegar até eles também. Possa envolver nossos familiares, onde eles estiverem, com todo amor, com todo carinho, que eles possam sentir da forma que lhes convier esse sentimento de amor que todos recebemos de Jesus, dos amigos, da espiritualidade. E aproveitando esse momento especial, em que unimos os nossos corações, as nossas mentes, deixemos essa luz irradiar, se expandir, e que nosso Mestre Jesus e seus trabalhadores espirituais possam levar essas energias aos locais que necessitam de amparo e socorro, como os hospitais, casa dos velhinhos, as crianças, a todas as famílias que necessitam de equilíbrio, aos nossos irmãos, às vezes abandonados nas ruas, e que precisam também de tanta fé e esperança. Vamos contribuir para que toda essa energia possa amparar nossa cidade, o nosso Brasil, o nosso planeta, para que um dia esse nosso planeta possa se aproximar cada vez mais de um momento de mais equilíbrio e de paz. Os corações, os dirigentes das nações possam ser inspirados a acolher mais, a amar, a trabalhar para o progresso da humanidade, mas sempre em paz. Obrigado, Mestre Jesus, por estar conosco neste estudo, por permitir que os nossos irmãos da espiritualidade também estivessem conosco e que os nossos corações possam se encher dessa alegria no início da semana e possamos levar todo esse amor por onde estivermos, sempre pensando em Ti e trabalhando em Teu nome. E que assim seja.